Olha, foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro a lei de abuso de autoridade. E claro que as opiniões em relação aos vetos e ao que permanece são bem divergentes. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora aqui no estúdio com o presidente da OAB Piauí, o advogado Celso Barros. Bom dia para o senhor, seja bem-vindo. Muito bom dia. Um privilégio estar aqui no Jornal Dia, TV O Dia. Bom, realmente é como eu disse, né? São muitas as opiniões depois da sanção dessa lei, desagradando muita gente. Enfim, eu tenho inclusive algumas cartelinhas que a gente vai colocar na tela para o senhor explicar, detalhar mais a fundo. Mas antes eu queria que o senhor explicasse, atinge diretamente a polícia, o judiciário, os magistrados? Bem, essa lei que coíbe, que pune a autoridade que abusar das suas funções, ela vem justamente atender a um clamor. Claro que, por ser uma lei, ela visa justamente apaziguar as relações sociais. Essa é a função de uma lei. Uma lei é feita para atingir a sociedade e para que se estabilize determinadas relações que estão, de toda sorte, sendo instáveis. Então, essa lei de abuso de autoridade, ela visa o quê? Fazer com que toda e qualquer autoridade pública, e isso, em outras palavras, é todo e qualquer servidor público, do mais graduado ao menos graduado, que tenha vínculos com o serviço público, que ele se comporte de modo a, no seu exercício profissional, no estrito dever funcional, ou seja, sem excessos e sem abuso de autoridade. E por ser aprovada no Congresso Nacional, começou a vigorar, a entrar em vigor, a ser válida, a ser exigida a partir de agora, desse mês de janeiro de 2020. É uma lei que tem um impacto, vai trazer um impacto realmente, notadamente para aquelas atividades que estão mais na ponta, que estão mais em contato com a população, contato direto, que é claro, são as carreiras policiais. Todo e qualquer servidor, ele deve se submeter e observar e respeitar as regras que estão disciplinadas nessa lei. É claro que aos policiais que estão mais no confronto, que estão com mais contato com a população, eles vão ter que ter muito mais cautela na forma de abordagem, na forma de tratar realmente o cidadão. É aquele ditado que a gente usa muito, os policiais terão que se policiar em relação a isso. E também, claro, que nós temos que exigir melhores condições de trabalho para os policiais, reciclagem, cursos de atualização, um estruturamento. Nós sabemos que a realidade da polícia no Brasil como um todo, de modo geral, passa por problemas graves de estrutura e, claro, essa lei ela deve ser exigida dos policiais, mas, claro, os policiais no Brasil todo, isso no âmbito militar, no âmbito civil, no âmbito da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, eles têm realmente direito de exercer as suas funções de modo digno e de modo que tenham realmente melhores condições, melhor ambiente de trabalho. Ok, vamos então mostrar agora a nossa primeira cartelinha, produção, que é justamente citando aí os servidores que devem se enquadrar com a lei de abuso de autoridade. A nova lei se aplica a servidores civis e militares, integrantes do Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas. O senhor falou bastante das polícias, mas todos esses servidores devem se enquadrar. Não há distinção entre os servidores públicos no âmbito municipal, estadual e federal, nos poderes executivo, legislativo e judiciário. E, claro, dentro das suas atribuições, eles vão ter que se sujeitar às regras dessa lei, que, em linhas gerais, é uma lei que disciplina realmente as condutas administrativas de qualquer servidor público. Vamos falar agora e mostrar a cartelinha, produção, sobre as punições previstas na lei. A depender do caso, estão previstas as seguintes punições: prestação de serviço, multas, prisão entre 3 meses e 4 anos. Nos casos de reincidência, serão aplicados afastamento temporário e perda do cargo. Então, presidente, mudou muita coisa? Muda porque nós vemos aí no caso mais grave que, inclusive, um juiz, um promotor pode ter a perda do cargo sem vencimentos. Não é claro, se houver reincidência, ou seja, se houver outra condenação, existem situações em que, claro, haverá um processo legal. Essa lei, lá no artigo 1º, ela impõe que haja realmente o dolo, a conduta deliberada do servidor público de prejudicar alguém ou de obter um interesse pessoal, e isso deve ser provado. Aquele que denunciar que, por exemplo, um cidadão que tiver sido molestado, que tiver, por exemplo, tido a sua residência invadida, sem ordem judicial, invadida pela parte da noite ou pela madrugada, sem nenhum tipo de justificativa,
ele deve provar esse fato para que leve isso ao conhecimento do judiciário e que o judiciário julgue de acordo com a denúncia que for feita pelo Ministério Público. Ou seja, é preciso um mandato judicial. Nesse caso, para a invasão da residência, né, para a apreensão de bens. Então, existem várias situações em que, caso o cidadão se julgue, né, prejudicado, ele denuncia isso ao Ministério Público, relata o fato a um promotor de justiça, e o promotor de justiça tem 5 a 15 dias para levar essa denúncia ao judiciário. Caso o promotor não denuncie, isso é importante dizer, o próprio cidadão, através de um advogado, tem o direito de levar esse fato, essa causa, essa notícia que houve um determinado tipo de delito contra ele, leva para o judiciário. E o judiciário vai julgar, claro, de acordo com o processo legal. Mas para isso ele tem que ter provas, por tem exemplo, provas. Registrar no celular, imagens, testemunhas. exatamente, gravações de hoje é muito mais fácil, né? Com a aparelhagem que nós temos, com os recursos, todo cidadão tem um celular. E hoje a questão da prova, da filmagem, né, de gravar o momento da abordagem, o momento que você estiver fazendo as tratativas com qualquer servidor público, e é claro, são ambientes públicos. Uma repartição pública é um ambiente público, né? Não há como se ter nada sigiloso. Né? Então, é um direito do cidadão também filmar para que ele possa realmente colher dados e provas para eventuais ações contra os ilícitos administrativos. Temos agora, produção, mais uma cartela que vai mostrar a prisão estendida de acordo com a lei. Prisão estendida. Segundo a nova lei, a autoridade que, sem motivo justo, deixar de executar alvará de soltura de prisão ou internação dentro do prazo legal, poderá receber a pena de 6 meses a 2 anos de cadeia. Essa questão de habeas corpus tem gerado, inclusive, polêmica antes mesmo da lei, presidente. Isso é muito interessante, é muito importante esse dispositivo da lei, esse artigo, porque um dos maiores bens que nós temos é a liberdade. É um direito que nós temos de ir e vir. Isso está na Constituição Federal. Nós temos o direito à vida, o direito à igualdade, o direito à liberdade. Então, quando vem o Estado e aprisiona um cidadão, né, condena um cidadão ou de forma cautelar prende aquela pessoa enquanto está sendo, por exemplo, instruído um processo, aquela pena é algo que é fatal muitas vezes para aquela pessoa. Daqui que ela se recupera daquele trauma, daqui que ela se recupera, que ela se reponha socialmente, que ela se restabeleça perante os seus amigos, seus familiares, né, perante a sociedade, é um trauma. Então, na medida em que há a liberação daquela prisão, que há a revogação, que há a cassação daquela prisão, imediatamente aquele cidadão tem o direito de sair do sistema prisional. Não pode ter burocracia, não pode ter entrave, não pode ter nenhum tipo de empecilho para que haja a imediata soltura daquele cidadão que foi, por determinada questão, preso. Então, o que nós observamos também em várias partes do país e do Piauí, e que às vezes é uma demora na liberação daquele cidadão que está preso. E isso não é admissível. Se houver realmente a constatação de que houve uma recalcitrância, que hoje é empecilho injustificado, o policial ou aquela pessoa que está dentro do sistema prisional, encarregado de liberar aquele preso, essa pessoa pode realmente ser responsabilizada. Outro ponto, esse eu acredito que tem sido mais polêmico, a gente também vai mostrar uma cartelinha agora que fala sobre a exposição de presos. Exposição de presos. Quem constranger um preso com violência ou ameaça a se exibir à curiosidade pública pode ser condenado a até 4 anos de cadeia. Eu queria, antes do senhor explicar, só fazer um comentário, porque, por exemplo, a gente que está sempre fazendo matéria nas ruas, também jornais, inclusive programas mais voltados para a ação da polícia, é muito comum a gente filmar um preso, a pessoa que está sendo suspeita ali, o ato da prisão. Tem programas específicos que acompanham a polícia na casa, em busca, enfim. Isso não vai mais ser permitido? Bem, a mera notícia, ela é lógico que há a liberdade de imprensa, há um direito universal de informação, porque a sociedade precisa ser informada dos fatos que ocorrem no dia a dia. Agora, a exposição vexatória, não é? A exposição de forma difamatória, né? De forma debochada, isso realmente não pode ser admitido. Claro que a questão da imprensa, ela não se subordina a essa lei. Sim. Porque o jornalista, o repórter, ele não é autoridade pública. Mas o policial, ele não deve impedir não pode expor, né, facilitar, vamos dizer assim, a exposição das imagens, e também não pode, que é o principal objetivo desse artigo, que tinha muito na época da ditadura, fazer com que o preso seja torturado, né? Isso tinha muito na época da ditadura, torturado, confessar algo que não fez,
não é? Dizer que participou de determinada atividade criminosa sem ter feito. Não é? Então, essa regra ela é voltada mais para essa especificidade de que aquele que está preso deve ser tratado de forma como um cidadão e ser, claro, processado, ser inquirido, com a presença de um advogado, né? Sem nenhum tipo de constrangimento, sem nenhum tipo de tortura e sem nenhum tipo de atividade da autoridade pública que possa realmente macular aquele depoimento daquele preso. Não quer dizer, como muita gente pensava, então, que, por exemplo, cometeu um delito, o bandido foi preso, o sujeito foi preso, a população não vai poder conhecê-lo. Não, claro, tem o direito à informação, como eu disse antes, desde que essa informação seja noticiada, né? Noticie o fato e não exponha realmente a constrangimento, a chacota, a deboche, porque se observa, né, vez por outras, que há realmente um excesso que extrapola a mera notícia daquele fato. Tem alguma coisa a ver com direitos humanos ou chega a se assemelhar? Não, claro. Essa lei, de um modo geral, era uma lei inovadora, né? Ela veio em função, claro, teve a influência das questões de alguns erros da Operação Lava Jato. Quando a gente pega alguns determinados artigos dessa lei, como, por exemplo, a proibição de escutas clandestinas, né? Divulgação de conversas, de conversas entre autoridades públicas que possam realmente induzir, né, a questão da parcialidade ou não daquela função pública de um juiz ou de um promotor. Isso, é claro, essa lei veio em função de alguns erros que ocorreram na Operação Lava Jato. Tanto é que houve realmente uma divisão no Congresso Nacional entre aqueles partidários do governo e os partidários, né, da oposição. Mas é claro que nós temos que olhar isso para frente. É uma lei que está em pleno vigor, em plena eficácia. É uma lei que realmente pode fazer com que haja uma melhoria dentro do sistema do poder público, de um modo geral, para a cidadania, porque eu digo sempre que o servidor público, o nome já está dizendo, é um servidor da população, é um servidor público, é um servidor que está ali pago por todos nós que contribuímos pelos nossos tributos, pagamos os nossos tributos, e é em função disso que eles são pagos para servir, claro, ser bem remunerados e servir à sociedade. Quando há um deslize, quando há um ato ilícito, esse servidor público ele deve ser responsabilizado civilmente, que é o caso que a lei também pode, ela atribui, o cidadão pode exigir que haja uma reparação civil, por exemplo, danos morais ou reposição patrimonial, a punição penal, que é o caso das detenções, que vão até 4 anos, e, claro, também a parte administrativa. O servidor pode ser processado administrativamente, até se for o caso, a perda do cargo. Aí eu lembro que a gente escuta muito algumas pessoas falarem de forma grosseira, até ignorante, cometer um crime tem que ser preso mesmo e ser tratado como merece. Mas aí a gente lembra que a prisão é sim um pagamento de pena, mas essa pessoa também tem direito à ressocialização, inclusive lá dentro. E claro, essa é uma outra temática muito importante que o sistema prisional do Brasil passa por uma crise sem precedentes. Nós temos um dos maiores um número muito grande de presos no país. O sistema prisional, as unidades prisionais não estão mais dando conta da quantidade de presos e lá realmente não está cumprindo o seu papel de ressocialização do preso. E nós temos que convir também que há erros de processos, erros de julgamento. E essas pessoas que são punidas e depois são absolvidas, como é que fica a questão da reparação quanto a isso? Então nós temos que admitir que toda pessoa deve ser processada, absolvida ou condenada, mas deve passar por um processo legal sem ser humilhada, sem ser exposta, sem ser achincalhada e sem ser realmente humilhada pela autoridade pública. O senhor falou agora há pouco que na época da ditadura tinha que se confessar, inclusive, crimes não cometidos. E a gente tem agora mais uma cartelinha sobre a lei de abuso de autoridade, dessa vez que mostra o depoimento forçado. Vamos conferir. Depoimento forçado. O texto estabelece que uma autoridade pode ser presa por 1 a 4 anos se forçar o depoimento de quem deve resguardar sigilo profissional, como médicos sobre seus pacientes ou advogados sobre seus clientes. Claro, é um direito que o profissional tem, o médico e o advogado, como exemplo, de ter resguardado, assim como o jornalista, né, tem o direito consagrado universal de sigilo da fonte. O médico e o advogado tem o direito e até o dever de resguardar as questões processuais e pessoais no que diz respeito à atividade médica e atividade advocatícia daquele seu cliente. Né? Ele não pode realmente expor isso
porque isso é uma garantia para a sua própria subsistência enquanto profissional. E essa lei também, aproveitando aí essa questão de atingir realmente, de proteger os advogados e aos médicos quanto a isso, ela avança também em benefício da nossa classe, dos advogados, proibindo e coibindo, por exemplo, as invasões a escritórios de advocacia. Então, isso hoje, que aconteceu também muito no passado, inclusive na época da ditadura e também há bem pouco tempo, invasões de escritório de advocacia, apreensões de bens de advogados, isso, por conta dessa nova lei, é também crime e a autoridade que cometer esse ilícito, ela vai ser punida. E aí, na questão do sigilo ainda, eu acredito que agora, de forma mais rigorosa, a ética profissional deve ser seguida à risca. É claro, a ética do servidor público, porque veja bem, o cidadão ele acessa ao serviço público através do concurso público, né? Ou então através de um cargo em comissão. Mas nenhum desses dois vetores de acesso ao cargo público, ele leva à questão ética. A questão ética ela vem muito antes disso, vem da formação, a formação familiar, a formação humanística, né? O meio social, são várias influências de aspectos éticos. Claro que quando se impõe uma lei que castra determinadas ações de servidores públicos, e em sua maioria são servidores públicos que são pessoas que têm conhecimento, são pessoas decentes, são pessoas que realmente honram aquele cargo e aquele salário que recebem. Mas existem as exceções. E essa lei atinge justamente as exceções daqueles servidores públicos que realmente que não atendem, né, à sua real função, que é servir realmente a população. Então, lógico que vem com a questão da obediência funcional, também com valores éticos, que são dois valores que caminham juntos no serviço público. E aí, quanto aos magistrados, são a maioria a favor ou contra? Olha, essa lei na sua totalidade? No início, porque eu percebi que no início houve uma certa rejeição por parte dos magistrados, né? Porém, eu creio que com o passar dos tempos, com o início da vigência dessa lei e pelo fato de que quem vai julgar esses casos são os próprios juízes, né, com a sua imparcialidade, com a sua independência funcional, que são garantias constitucionais, então nós cremos que, através desse mecanismo de julgamento feito, claro, pelo judiciário, é claro que quando houver realmente um ilícito, o juiz irá apurando os fatos, né, vendo as provas, ele vai condenar aquele funcionário, aquele servidor público, que pode ser um juiz ou pode ser um policial, pode ser um médico em serviço no hospital, quer dizer, são vários, pode ser um professor em sala de aula, ali ele é uma autoridade também perante os alunos. Então, nessas circunstâncias todas, haverá realmente o julgamento por parte do judiciário. Então, eu creio que essa lei é uma lei que pode realmente ajudar muito o dia a dia do cidadão, castrará os maus servidores das suas ações atípicas e, de certa forma, trará ao serviço público melhores ações por parte dos servidores. Ok, presidente, muito obrigado por nos ajudar a entender hoje melhor, principalmente esses pontos mais polêmicos da lei de abuso de autoridade. Obrigada pela vinda do senhor, volte outras vezes. Estou sempre à disposição, bom dia a todos, tenham um feliz ano novo, um feliz 2020 e um abraço especial aqui a todos do Sistema O Dia.